Olá, meus amigos do canal Marcelo Marins Consciência Cósmica e os nossos amigos do canal Chamados a Despertar. Sejam vocês todos muito bem-vindos, onde quer que vocês se encontrem, de qualquer lugar do Brasil, do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, aonde quer que você se encontre nesse grandioso Brasil, seja você muito bem-vindo, muito obrigado pela sua atenção. Quero dar umas boas-vindas também, quero dizer a minha gratidão para os nossos amigos que estão na Angola, para os nossos queridos amigos em Portugal. Portugal sempre é aquela força. Os nossos amigos que estão espalhados em todos os países dentro do continente europeu. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Nossos amigos na Austrália, no Japão, na China, na Coreia do Sul. Nossos amigos que estão nos Estados Unidos, no México, no Canadá, na Argentina, no Uruguai, ou onde quer que você se encontre, em qualquer lugar do mundo, seja você muito bem-vindo, muito obrigado pela sua atenção. Quero agradecer os nossos amigos que nos ajudam com contribuições, nos mandam ajudas em contribuições. Muito obrigado pela atenção de vocês. Do fundo do coração, em meu nome e de minha família. Fabiana está aqui do meu lado, fazendo seus bichinhos ali, confeccionando seus amigurumis. E eu hoje aqui tô sozinho, né? Mas tá aqui do lado a Fabiana, minha comentarista oficial. Né, Fabiana? É. Manda um abraço para nossos amigos. Um beijo, pessoal. Ela tá ali concentrada ali, ela nem tá me ouvindo direito. Ela tá só concentrada ali, fazendo na maior rapidez possível os bichinhos, né? Sim, com certeza. Mas, pessoal, sem demais delongas, vamos a um vídeo. Eu estou iniciando uma série de vídeos, gravarei alguns vídeos, falando sobre o governo oculto ou o governo das sombras. Embora isso seja muito falado, muito divulgado, tantos canais, tantos trabalhos, tanto em língua portuguesa, canais no Brasil, canais no exterior, em outros idiomas, muitos falando sobre o quê? O governo oculto, o governo das sombras, né? Uns chamam de Illuminatis, os Illuminatis, que seriam os iluminados, né? Os iluminados por quê? Porque não estão aprisionados dentro da cegueira daqueles que estão presos dentro desse sistema controlador. Os iluminados porque têm uma visão, conseguem ver a verdade da realidade e tiram benefícios em cima disso. Então, né, eles têm o conhecimento do que podemos dizer aí, do que é real dentro desta realidade. Conhecimento esse que se eles sabem da manipulação, sabem dos seres que controlam tudo isso, seres alienígenas, né? Então temos os Illuminatis, alguns chamam de Cabala, e temos outros derivados aí de nomes também, para um grupo seleto de seres humanos escolhidos a dedos, na qual eles mantêm a sua linhagem, sua geração, fiel àqueles pelas quais são os donos da dimensão e os chamaram para quê? Para controlarem, né, o gado. Então, eles controlam o gado. Então, muitas pessoas falam do governo oculto, mas se você for perguntar para muitas pessoas, algumas não conseguem definir com clareza. Então, gera dúvidas, algumas pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. E com esses vídeos, eu acho que no máximo 3 vídeos eu já devo passar o que eu quero explicar para as pessoas, mesmo porque eu tenho por meta esses vídeos não serem longos, grandes demais. Então, o que acontece? Para as pessoas virem a entender o que é o governo oculto. O planeta Terra, há muito tempo atrás, e isso já falei muito nos Chamados a Despertar, o planeta Terra é um planeta dominado e controlado por seres que vieram de uma outra constelação, de uma outra parte da galáxia, numa parte bem distante. Então, aqueles que vieram de Órion tomaram o planeta Terra, pois o planeta Terra já havia humanos que haviam sido criados por uma espécie que muitos chamam de Anunnakis reptilianos, mas porém com algumas diferenças dos reptilianos répteis mesmos. E esses já tinham vindo aqui e tinham feito alguns acordos com os Pleiadianos, que também eram répteis, e esses Pleiadianos venderam o planeta Terra, pela qual estava sobre, digamos assim, eles eram os tutores, eles eram aqueles que
tinham a função de proteger o planeta Terra, e esses, sendo de uma certa forma tentados pelos Anunnakis reptilianos, fizeram acordos e permitiram com que se estabelecesse aqui na Terra um domínio básico, um domínio, digamos assim, um primeiro domínio. Então, nesse primeiro domínio, eles, com algumas, como eu posso falar, experiências genéticas, com um grande conhecimento de genética, fizeram alguns cruzamentos com algumas, digamos, espécies que aqui já habitavam neste planeta, e fizeram experiências genéticas com suas próprias, digamos, genéticas, a sua própria linhagem genética, e fizeram alguma manipulação e criaram a raça humana. Então, essa raça humana do planeta Terra, criado com essa aparência que nós temos, com essa configuração que habita sobre esse planeta Terra, foi-se criada pelos répteis, digamos assim, os Anunnakis reptilianos, e com acordo, com a permissão dos Pleiadianos reptilianos, que aqui aceitaram que fizesse isso, pois havia sido dado a eles a guarda do planeta, mas resolveram por motivos, por interesses, digamos, foram tentados e caíram e entregaram o planeta nas mãos de uma civilização hostil, dominadora, que viu no planeta Terra, então ali, algo que eles pudessem ali estabelecer como uma base, e criaram uma raça de humanos muito fortes e resistentes, humanos que serviriam como mão de obra para levantarem os seus impérios e contribuindo, trabalhando para os seus interesses. Então, a raça humana deste planeta, esses humanos configurados como somos nós, somos criados apenas para sermos serviçais, servos, escravos. E não só escravos também de trabalho braçal, mas de muitas outras, digamos, formas para esses seres. Então, criou-se então uma raça que é a raça humana, terráquea da Terra. Só que veio refugiado de outros lugares do espaço, por exemplo, em específico Orion, o grande senhor dragão vermelho como podemos dizer, um grande número de seres, pela qual ele trouxe de Orion reptilianos, outros draconianos, e chegaram aqui e aportaram no planeta Terra. E como os draconianos, eles são como eu posso dizer, uma espécie superior, muito superior aos reptilianos, os que estavam aqui, por exemplo, os Anunnakis reptilianos, cederam a eles de uma certa forma que pudessem estabelecer e tomar o domínio do planeta, embora eles não iriam de forma nenhuma contrariar aqueles que dentro da hierarquia réptil, como eu posso dizer, estão lá no topo. São os mais fortes, são aqueles pelas quais temos os draconianos, os reptilianos, Anunnakis e outras espécies répteis, mas a raça mais forte, a dominante, são os draconianos. Então os draconianos tomaram o planeta, mas permitiram também que outras civilizações pudessem, de uma certa forma, estar aqui e interagir. Já tínhamos os magos negros, que se manifestaram, ninguém sabe de onde e como, surgiram no planeta. Então começou a se formar uma coalizão, ou não sei nem se eu usei a palavra certa, mas começou a se formar um grupo de domínio muito forte. E esse grupo de domínio começou a chegar a outros, como os insetoides, que vieram de outros lugares do espaço, fizeram acordos com eles, começaram a fortalecer de uma certa forma essa legião, esse acordo deles, esse grupo. Então chegaram Greys hostis, Greys altos, Greys pequenos, felinos também, fizeram acordos com eles. Então, como se podemos dizer assim, seres alienígenas que estavam aí e perceberam que o planeta Terra tinha uma raça dominadora, vieram fazer acordos e assim estabelecer uma forte união, um grupo forte ali, uma força de coalizão
na qual as pessoas, podemos dizer, os seres que tentassem contrariá-los seriam destruídos. Tamanha a força, não só dos draconianos, como os draconianos com reptilianos, que vieram com eles também de Orion, com outros reptilianos que já estavam aqui, com Anunnakis, que embora os Anunnakis tivessem uma boa parte já partido para um outro planeta, eles deixaram uma boa parte também aqui, né? Seria mais ou menos assim, mandaram 70%, 80% embora para outra missão, para um outro trabalho, e ficou uma parte aqui para justificar a sua presença e defender também os interesses dentro do que podemos chamar desta união alienígena hostil. Então, nós temos, no caso aí, insetoides, temos felinos também, felinos densos, felinos hostis, que também se compactuaram em fortalecer esta união. Então percebam, olha só, a união de raças que se formaram, né, neste planeta, no planeta Terra, que é um ser vivente, que é um espírito, que se formaram para poder, né, montar uma mega estrutura, né, de domínio e escravizar uma espécie que havia sido criada pelos Anunnakis reptilianos para serem serviçais. Então, serem serviçais em vários aspectos, serem escravos. Então eles estavam ali, como já havia sido feito em outros planetas, por outras raças, principalmente os Anunnakis reptilianos, mas no caso os fugitivos de Orion encontraram um lar pela qual eles estavam vindo de Orion e estabeleceram aqui, e como os draconianos são muito fortes, principalmente vindo de Orion, ou seja, montaram aqui junto com uma aliança com outras raças extraterrestres e criaram um planeta Terra, que é onde eu e você, nós vivemos. Criaram um plano astral, criaram um plano espiritual, se transformaram em seres de luzes, porque essa forma humana, como nós a conhecemos com essa característica e essa configuração, isso aí é uma particularidade a gosto criado pelos Anunnakis reptilianos. Tanto que os verdadeiros humanos que se habitam no espaço não têm essa forma precisa, com essas características precisas nossas. Então, nós somos uma espécie humana terráquea, tridimensional, criada e configurada para habitar na terceira dimensão, neste planeta que chamamos de planeta Terra, pela qual nós nos encontramos agora. Então, em certos momentos, eles eram presentes, eles se mostravam para as civilizações. Em outros momentos eles se ocultavam, não queriam se mostrar, ora se mostravam como deuses, colocaram-se como deuses de várias civilizações e como deuses de várias civilizações, dentro da característica daquela civilização, ali montada, todas foram montadas por eles se baseavam, dando a eles nomes, né, de deuses. Então temos vários deuses em várias civilizações, em várias eras e épocas. Então, ora, algumas vezes, eles o quê? Eles se mostravam, ora outras, eles faziam o quê? Usavam pessoas pelas quais podemos chamar de privilegiados. Por que privilegiados? Porque um planeta com uma raça humana criada especificamente, configurada para este planeta, que no caso são os humanos terráqueos que aqui habitam. Então, assim, essa raça humana, eles começaram a trabalhar com informações, com mentiras, manipulações, manipular eras, manipular dados históricos. Então eles fizeram o quê? Eles chamaram, digamos assim, além de criarem, eles colocaram nessas pessoas algumas, o que podemos chamar, alguns detalhes genéticos diferentes em relação à grande massa, aos escravizados. Então, eles deram geneticamente certas vantagens para que essas pessoas pudessem comandar a grande multidão. Então, eles fizeram eles serem mais espertos, tendo uma percepção maior da realidade, da dimensão, para poderem assim manipular aqueles que estavam totalmente bloqueados. Como eu disse para vocês, temos o complexo R, que é o dispositivo biológico de controle dos nossos corpos tridimensionais, do corpo de carne e ossos,
né, que está no nosso cérebro, e a parte psicológica trabalhada por eles, que sempre existiu nesse planeta, que é a parte que podemos chamar religiosa. Então, todas as civilizações tiveram a sua religiosidade, o seu culto ao seu Deus, ao seu ser divino. Então, eles trabalham na parte psicológica para que quando o teu corpo tenha que descansar na terceira dimensão, o teu espírito vá para outra dimensão, que é a dimensão do plano astral, né? Você esteja nas mãos deles quando eles vão te manipular, se passando por mestres, professores, seres de luzes, e ali eles vão ter você nas mãos deles. Então, o que acontece? Hoje, para vocês perceberem quanto é dito, é falado, mas sempre existiu isso nas grandes civilizações. Ora, civilizações eles levantavam, ora, civilizações depois eles derrubavam. Então, eles utilizavam pessoas que eles escolhiam, pessoas já preparadas, configuradas para fazer o que eles bem entendiam, para defender os seus interesses. Então, seriam mais ou menos marionetes. Então, em todas as eras existiram pessoas, ou digamos, personagens importantíssimos pelas quais fizeram algo para eles. Então, foram pessoas de grande destaque, pessoas muito famosas, governantes, pessoas da elite, em todas as eras de todas as sociedades que existiram neste planeta. Porque os extraterrestres, principalmente como os draconianos, reptilianos, os greys hostis, os felinos, os insetoides, embora em alguns momentos eles se apresentavam em determinadas regiões, em determinados períodos, e surgiu-se muitas lendas de dragões, né, lendas de tantos outros seres aí na história, na longa história do planeta Terra, mas eles sempre se ocultaram e ficaram por detrás das cortinas. Igual, imagina um palco onde tem as cortinas e eles sempre ficam por trás ali, dando as cartas, fazendo com que aquelas pessoas pelas quais eles chamaram, pelas quais eles designaram, pelas quais eles deram vantagens, né, que são os líderes, os verdadeiros líderes, que seriam um governo oculto, um governo disfarçado, pelas quais as pessoas não possam identificá-los, né? Embora algumas pessoas falam muito sobre nomes, Rockefellers, Rothschilds, Bilderbergs e por aí vai, tantos nomes que se tornaram famosos, mas esse governo oculto é um governo humano que eles criaram, são humanos diferenciados, digamos assim. Diferenciados o quê? Eles são eternos, eles duram a vida, duram centenas de anos? Não. Eles vão viver e morrer da mesma forma que nós vamos para o plano astral, mas eles têm uma capacidade de influência maior, eles têm uma capacidade de, vamos dizer assim, administrar a dimensão e controlar o gado. Seria mais ou menos o povo é o gado, né? Com sérios problemas de raciocínio, de percepção de realidade. Então o povo não consegue perceber porque já está programado com essa configuração genética para isso, né? E o que acontece? Eles já têm uma outra configuração um pouco diferente, pela qual eles, vamos dizer que pensam mais do que a grande massa. Tem um maior raciocínio, tem uma capacidade de análise, tem uma capacidade de interagir, tomar decisões de grande influência em massa. E eles são tão, digamos assim, diferentes, que eles utilizam marionetes, eles utilizam pessoas pelas quais vão ser, digamos assim, líderes mundiais, né, chefes de estados no mundo, onde vão ser marionetes utilizadas por eles, porque, embora sejam humanos, eles estão disfarçados em grandes grupos, como empresários, grandes corporações. Eles estão ali, digamos assim, atrás de uma cadeira em um escritório luxuoso, como uma pessoa, um mega empresário, um banqueiro, um investidor, pessoas aí que eles não se colocam como, digamos assim, na frente, publicamente, das pessoas como líderes. Então eles não são chefes de estados, eles não vão ser jamais chefes de estados, eles são pessoas que, muitas vezes, os chefes de estados, né, pedem empréstimos, são pessoas pelas quais os chefes de estados pedem ajuda para eles. Então, assim, eles ficam disfarçados ali,
monitorando os chefes de Estado, monitorando a economia, monitorando tudo que se passa, são donos de grandes corporações, são donos de grandes institutos de grande influência na mídia mundial. Então, assim, eles estão disfarçados, porque na realidade os líderes mundiais são o quê? São pessoas que são enganadas, elas estão enganadas por essas pessoas porque fazem acordos, fazem tratos de interesses com esses, né, digamos, donos do dinheiro, donos de tudo. Então eles fazem esses acordos com eles e ficam nas mãos deles, dos grandes banqueiros, dos grandes, né, os magnatas, os homens mais poderosos e ricos do planeta, que detêm o quê? A riqueza em suas mãos. Porque eles, com a riqueza nas suas mãos, eles jogam as cartas na mesa, eles ditam as regras dos jogos. Então, quantas pessoas falam assim que muitos chefes de estados, né, líderes ali, presidentes, ficam nas mãos de grandes empresários, mas empresários mundiais de grande influência mundial. Então, grandes corporações. Então, o líder mundial, ele fica refém do sistema bancário, ele precisa do sistema bancário, ele precisa das grandes corporações estarem investindo. Vão associando e percebam aí como é que é a manobra. Então eles ficam o quê? Não de frente ao povo, assumidos como líderes. Eles não o fazem assim. Eles ficam nos bastidores ali como pessoas, digamos assim, de grande influência, muitos ricos, mas que não lidam diretamente com o povão, com o público. Eles não fazem isso. Eles lidam com o quê? Eles lidam com os, digamos assim, os líderes, os chefes de estados que foram nomeados publicamente para se exporem como líderes. Mas, na realidade, eles são os que influenciam, que mandam, que fazem com que essas pessoas fiquem em suas mãos. Para vocês perceberem aonde está o governo oculto. Então, o governo oculto são seres humanos que possuem geneticamente algumas diferenças, algumas configurações diferentes dos demais humanos povão. E quando eu digo povão, eu estou aí generalizando o planeta Terra inteiro, tirando esse grupo que controla tudo, controla a economia, tem grupos que controlam o sistema religioso, influenciando todo o sistema religioso existente no planeta Terra. Só que como podemos dizer assim, que o planeta é muito grande e o planeta, para se controlar um planeta do tamanho do planeta Terra, precisa-se de uma estrutura hierárquica, onde muitos chamam de pirâmide. Precisa de uma estrutura muito bem organizada, extremamente organizada, para que as coisas funcionem. Então eles designam pessoas em determinadas áreas, em determinadas funções. Eles dividem em células onde eles têm controles. Diferente daqui, que eles dividem a humanidade em células, mas dividem como? Dividem em países, dividem em estados, cidades, né? Dividem o ser humano em religiões, cada um tem uma religião que briga com a do outro, porque a outra acha melhor. Então o ser humano, ele sempre divide em famílias, divide, né, em sobrenomes, digamos, em tribos. Então eles dividem para conquistar. Mas para conquistar, né, desta forma, eles fazem mais ou menos que o inverso. Eles se dividem também, criando grupos, criando sociedades secretas que são designados para controlar uma específica área, uma outra área, né? Uma sociedade secreta que controla, digamos assim, né? Vamos lá, a grande indústria da farmacêutica. A outra sociedade secreta vai controlar o quê? A mídia que, no caso, podemos globalizar toda a mídia, as televisões, rádios, também a internet. Então, assim, tem grupos que vão controlar as religiões. Então, eles fazem o quê? Eles designam. Eles são muito, muito, muito organizados. Né? No caso, eles dividiram a humanidade para a humanidade ficar brigando entre si,
ficarem disputando quem é melhor, né, qual país é melhor do que o outro, qual cidade, estado é melhor. Então eles criam, né, ensinaram o ser humano a se dividir em famílias. Por quê? Porque desse jeito uma família quer ser melhor do que a outra, o pai e a mãe quer que seu filho seja melhor do que o filho do outro, para vocês terem uma noção como que eles trabalham, enquanto eles montam células de organização ali, dando responsabilidades a grupos chamados e levantados por eles, onde esses grupos vão controlar essas células que estão bagunçadas. Então eles são muito organizados. E eles prestam contas ao quê? Prestam contas a esse grupo alienígena hostil, essa união hostil, que fica por detrás da cortina, nos bastidores, controlando as suas marionetes, os humanos aqui, que foram criados e configurados para viver nessa dimensão. Então, para vocês terem mais ou menos uma noção do que é o governo oculto, como que ele se oculta, entenderam? Eles se ocultam desta forma para, de uma certa forma ali, digamos assim, disfarçada, eles estarem de uma certa forma ali controlando tudo sem serem percebidos. Entenderam? Bom, pessoal, eu vou terminar esse primeiro vídeo, agradeço a atenção de vocês. Não, como eu disse, não vão ser vídeos longos, para você parar, pensar, refletir e analisar, né? Ouçam 1, 2, 3, 4 vezes esse vídeo para você começar a criar na sua mente uma linha de raciocínio e montar como é o trabalho do governo oculto. O que é governo oculto? O que é um governo das sombras? É aquele que não se mostra, não se revela, e o que você acha que é governo não é governo. Então, no próximo vídeo, abordarei tudo. Vou abordar sobre a grande manipulação da indústria farmacêutica, vou abordar sobre as sociedades secretas. Então vai ser um vídeo onde eu quero trazer para você um grande ponto de reflexão para que quando vierem falar para você sobre o que é o governo oculto, o governo das sombras, você entenda que temos os seres extraterrestres que montaram esta união neste planeta, que estão controlando este planeta, estão atrás das cortinas, nomearam humanos nas quais eles deram para eles algumas, digamos assim, vantagens genéticas, e essas vantagens genéticas colocam eles acima dos outros manipulados, que a genética é de escravidão total, e eles nomeiam dentre os escravos totais, alguns para serem líderes, para serem laranjas, para darem a cara à tapa, para se exporem, mas eles o fazem por influência, por negócio, porque como eles têm algumas vantagens, digamos assim, genética, são mais inteligentes e podem fazer algumas manipulações, eles conseguem por influência, conhecendo que o ser humano, o homem aqui, com o sistema que foi criado pelos dominadores, que faz com que o homem seja tentado o tempo todo, os nossos corpos colaboram para que nós venhamos a cair, sabem dos nossos erros maiores, que nós, na realidade, temos ali um lado sombrio muito grande em todos. Então, eles, com essa vantagem, eles conseguem, de uma certa forma, manipular e conseguem seduzir todos esses humanos pelas quais eles chamam para serem líderes públicos e darem a cara a tapa. Para vocês terem uma noção de como eles o fazem, enquanto eles ficam ali só observando muito sabiamente, digamos assim, e controlando, porque eles são tão influenciadores que fazem com que esses humanos que se tornam líderes públicos se achem, né? E na realidade são todos usados e na maioria muitos nem têm noção porque são de uma certa forma ali corrompíveis com propostas, e esses seres dominadores sabem como fazer essas propostas e seduzirem e fazerem com que essas pessoas venham a cair. Então, os seres extraterrestres, eles não se mostram, eles ficam ali de trás dos panos das cortinas e dão poder e vantagens aos seus chamados humanos especiais, que este é o verdadeiro governo oculto que governa e rege aqui e chama gado para ser líder de gado, enquanto eles ficam manipulando todos os bastidores ali e controlando a economia, controlando tudo, controlando as mídias, a opinião pública, a opinião em massa. Eles estão, de uma certa forma, no controle total do gado. Então eles controlam o gado.
Então enquanto eles dividem vocês em células para se brigarem uns com os outros, eles se dividem se organizando, chamando a cada grupo, cada célula, para que elas venham ali ter uma responsabilidade e trabalhar numa área de domínio. Então, uma área de domínio trabalha em uma certa atividade, outra trabalha, e eu vou abordar em outros vídeos sobre isso. Por exemplo, né, temos sociedades secretas, temos muitas organizações, seitas, digamos, sociedades secretas, né? Nem sei se a palavra seita vem ao caso, mas sociedades secretas, cada uma. Então temos, no caso aí, a maçonaria, temos acho que é Rosa Cruz, temos a Skull and Bones, temos tantas outras aí, nas quais tem pessoas que estão ali designadas para trabalhar, para controlar. Temos sociedades secretas que controlam as religiões por influência. Eu vou tentar explicar o máximo possível para vocês como tudo isso funciona, tá bom? Mas eu vou parar por aqui, eu vou deixar apenas que vocês peguem esse primeiro exemplo, esse primeiro molde que eu dei para vocês, ouçam, analisam, reflitam e tirem suas conclusões para nós darmos sequência nos próximos vídeos que virão falando sobre o governo oculto, tá bom? Vou abordar rastros químicos, a geoengenharia, que muitos falam, a engenharia do tempo, a indústria farmacêutica, né, as doenças que eles colocam nos humanos, o sistema financeiro, as quebras de sistema financeiro quando eles querem, como eles agem o quê? Amando da ordem principal que vem desse grupo de seres alienígenas que controlam e manipulam o gado e fazem, digamos assim, né, o gado dançar a música que eles tocam. Mas muito obrigado pela atenção de vocês, muita paz e muita luz, e até o próximo vídeo. Deixa o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, familiares, com seus inimigos, fiquem à vontade, tá bom? E eu digo para vocês, né, não tome tudo que eu falo como a sua verdade absoluta, porque é a minha verdade absoluta. Essas são as minhas verdades, porque eu vivencio, eu tenho as comunicações, eu trabalho com esses seres, e eles me passam informações desmascarando, desmantelando toda essa rede oculta que controla o planeta. Então, essa é a minha verdade absoluta. Mas utilize essas informações para montar a sua, para fazer as suas pesquisas, mas com muita lucidez, com muita sabedoria, para que você realmente venha a sair desse engodo, dessa rede de manipulação, e você consiga enxergar acima, né, acima, e ver como tudo aqui é manipulado e perceber como seres alienígenas hostis trabalham, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado pela atenção de vocês, muita paz e muita luz, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.